Então, pessoal, vamos tirar a dúvida hoje, então? Teve algum exercício ou não deu tempo de resolver? Se não deu tempo de resolver, o que a gente faz? Eu apresento educação financeira para vocês e na aula de segunda-feira a gente tira dúvidas de logaritmos, equações de logaritmos. O que vocês acham melhor? Não deu tempo? Então, vamos fazer o seguinte, a gente resolve, tira dúvidas na segunda-feira? Pode ser? Eu acho que você tem um tempinho melhor para vocês resolverem exercício, tirar dúvida, e se tem mais tempo aí para resolver, eu acho que fica melhor pra gente. Beleza? Beleza, então vamos lá. Galera, vamos falar hoje sobre o estudo da Bolsa de Valores, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui e vendo que a gente tem dois caminhos na Bolsa de Valores para diferentes tipos de investidor, né? Lembra que eu já falei com vocês sobre perfil de risco, muitas coisas, produtos, né? Tudo isso. Então, a gente vai continuar com essa ideia, né? Só que agora a gente vai abordar aqui. Estão vendo minha tela aí? Opa, cadê? Peraí. Beleza, estão vendo minha tela aí? Ok? Só não está aparecendo no chat aqui. Beleza, deixa eu ver se aparece o chat aqui para mim. Tudo ok. Então vamos lá. Hoje, como a gente vai falar o estudo da Bolsa de Valores, né? O que eu quero começar com vocês? Na Bolsa, eu já falei que a gente tem dois tipos de pessoas que investem na Bolsa, né? A gente tem, isso quando eu tô falando de pessoas físicas, tá, gente? A gente tem os traders e a gente tem os investidores. Rapidinho, vocês lembram qual a diferença entre os dois? Que eu tinha falado com vocês? Se quiser abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade, tá, gente? Vocês lembram a diferença entre os dois? Entre os traders e entre os investidores? Né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Entre os traders, né? Os traders, eles fazem o quê? Eles entram em uma operação e limitam o seu risco, ou seja, a sua perda. Como assim, Juan? Vamos dar um exemplo. Eu quero comprar uma ação lá, aí eu entro lá, vou entrar na Petrobras, então vou entrar na Petrobras. Petrobras hoje está, deixa eu dar uma olhadinha. Qual está o preço da Petrobras? Petrobras hoje, eu acredito que ela está em torno de 22 ou 23 reais. Né? Vamos dar um exemplo. Petrobras está 22 reais. Beleza. Só que, como eu sou um trader, eu limito. Ou seja, como é que assim eu limito, Juan? Eu limito assim, ó. Para eu ganhar, ou seja, quando o Petrobras atinge 26 reais, ou 24 reais, ou 22 reais e 22 centavos, eu saio da operação. Ou 24, vamos colocar 24 reais. 24 reais eu saio da operação, certo? Então eu estaria ganhando aí, vamos colocar 24 e 20, só para facilitar. Então eu estaria ganhando aqui 10%. Só que se acontecer alguma coisa e dar errado, ou seja, se a Petrobras começar a cair, né? Então eu perco, ou seja, eu limito minha perda.
eu estou arriscando ganhar 10%, mas se a Petrobras chegar ali em... Deixa eu fazer uma conta só para... 22... Se a Petrobras chegar em R$ 21,34, eu saio dessa operação. Porque dali para baixo, eu acredito que é o meu risco, entendeu? É como se eu estivesse colocando, esse é o meu risco. Então, eu estou arriscando ganhar 10% para perder 3%. Então, esse é o perfil de risco de uma pessoa que é um trader. Ou seja, ela tem um risco para admitir um ganho, né? Então, pode ser que aconteça, ela entre a 22, né? Ela faça, coloca metas ali dentro desse caminho, né? Coloca ali, por exemplo, se chegar ganho 1, vamos colocar assim, ganho 1, né? Se chegar a 23,10, eu já faço, por exemplo, quer ver? Vamos colocar aqui, eu coloquei mil ações. Vamos colocar, comprei 1.000 ações de Petrobras. Beleza. Aí nessas 1.000 ações eu falo, se chegar em 23,10, eu já vou vender 500 ações. Né? Eu já vou vender 500 ações. Quando chegar em 24 e pouco, eu vendo as outras 500. Esse é meu objetivo nessa operação, certo? Ou seja, eu sou um trader. Eu estou admitindo um ganho e estou colocando algo em risco. Se a Petrobras cair, se cair, eu estou ali limitando meu risco até quanto eu quero perder. Né? O investidor, ele faz o seguinte, né? Ele vai analisar a empresa, né? Se o investidor ele quer investir em Petrobras, ele vai analisar a empresa e vai fazer o seguinte, a Petrobras está 22. Se eu acredito na Petrobras, se cair, né, se a Petrobras cair lá para R$ 11 ou cair para 21 e pouco, eu vejo como oportunidade para comprar mais. Por quê? Pense aí. O investidor, ele pensa normalmente no longo prazo, né? Então, se ele está comprando a 22 e caiu para 21, ou seja, ele está comprando uma mesma empresa que é boa à visão dele, tá? Por mais barato. Então, se ele está comprando mais barato, isso é algo bom. Né? Então, é provável que essa empresa ela ganhe e ela suba de preço nesse período. Então, eu quero deixar bem claro o que é um trader e o que é um investidor. Né? O investidor ele enxerga aí oportunidades para o longo prazo. O trader ele já limita a sua perda, né? E ele fala, passou daquilo ali, eu stop minha operação. Se cair, eu compro lá e faço outra operação depois. Então é isso. A gente tem que saber. A gente tem investidores e traders. Qual a importância de cada um no mercado? Tá, vamos lá. O investidor, ele não sai comprando e vendendo ação todo dia. Né? Ele compra ali e deixa na carteira dele, beleza. O trader ele é importante porque ele dá liquidez para o mercado. O que é liquidez? Já que ele está comprando e vendendo o tempo todo, o trader ele está ali permitindo que as pessoas, por exemplo, que as pessoas que não são traders, que elas comprem seus ativos, permitindo que os investidores se desfaçam também de uma posição, né? Porque às vezes a pessoa é investidor e quer sair de uma posição. E aí que a gente tem algumas características, tá? Então, vou falar aqui com vocês dessas características e a diferença entre elas, né? Então, a gente tem os traders, né? E quando a gente fala de trader, basicamente todos eles são traders. A gente tem a modalidade de day trade, a gente tem a modalidade de swing trade, tem a modalidade de position trade e temos a modalidade de buy and hold. Né? Juan, agora você começou a
ferrar com tudo. Colocou um monte de nome que eu não tenho a mínima ideia do que é. Vamos lá. Pensar aqui, ó. O que seria day trade? O que é day? Né? Day ele está relacionado a operações de compra e venda, né? Que eu já falei com vocês, no dia. Né? Então, é compra e venda de ativos. Vou colocar a letra minúscula para ficar bonitinho. É uma compra e venda de ativos no dia. Então, se eu comprei hoje Petrobras a R$20, Petrobras subiu para R$20,40, eu vendi, eu fiz um day trade. Né? Eu fiz um day trade, ou seja, eu fiz operação né, no mesmo dia. Swing trade. O que seria o swing trade? O swing trade é quando eu fico mais de um dia. Né? Se eu comprei hoje e vendi amanhã, eu já fiz um swing trade. Mas normalmente o swing trade ele é caracterizado por posições em semanas ou em meses. Né? Então aqui são operações maiores que um dia. No position trade, o que a gente tem? No position trade são operações maiores que o swing trade. Não que o position trade não seja um swing trade, mas são operações aqui, operações que duram meses até anos. E o buy and hold? O que é o buy and hold? O buy and hold é o seguinte, né? Você compra ativos, compra ações, compra lá o que você estiver comprando e mantém eles na sua carteira por muito tempo. Muito tempo. Então, normalmente, o buy and hold é acima de 5, acima de 10 anos, acima de 15 anos. Né? Então, a pessoa que compra ativo ali, ela só acumula ativos, né? Então, é uma espécie de acumulação de ativos, elas são buy and holds. Qual é o perfil de cada um? Depende, gente. Tem pessoas que fazem swing trade e day trade ao mesmo tempo. Tem pessoas que são buy and holding e fazem também day trade. Então, vai depender do perfil de cada um e como você quer operar na Bolsa de Valores. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Tá tranquilo até aqui? Então, vocês querem tirar um print aí? Beleza. Vou deixar um tempinho aí. Olha só. Aí a gente tem outras características. E quais são essas características? O tipo de análise que você vai fazer para decidir se você compra uma empresa ou não. Né? Que isso sim a gente tem bastante importante. Por quê? Olha só, eu tenho dois tipos de análise no mercado hoje em dia, né? Que é o chamado de análise técnica, ou vou colocar aqui análise técnica, análise gráfica e análise fundamentalista. Tá. Qual é a característica importante de cada um deles aqui? Quando a gente pega a análise técnica, basicamente, ela faz o quê? Análise gráfica. Ou seja, ela vai pegar um gráfico e vai verificar aqui o movimento desse gráfico e o que pode estar acontecendo com o preço do ativo a partir do gráfico. Né? Então, a análise técnica, ela estuda o quê? Ela estuda padrões, ela estuda comportamentos do gráfico, ela está baseado em probabilidade, né? Ela está baseada em padrões estatísticos, padrões de média, né? Padrões de histograma. Então, tudo isso que a gente estuda na matemática, né? Eu costumo dizer que
as grandes mentes do mercado financeiro, né? No mercado financeiro estão as maiores e melhores mentes do mundo, né? Essas maiores e melhores mentes, elas mexem aí com muito gráfico, análise. Então, é um dos mercados mais concorridos do mundo, gente. É o mercado da Bolsa de Valores. Não estou falando brasileira, mas o mercado da Bolsa em si, sabe? Bolsas mundiais. São as pessoas mais inteligentes que existem no mundo. Não sei se vocês ficaram sabendo sobre o petróleo que estava sendo negociado a valores negativos. Não sei se vocês viram lá quando teve a guerra comercial, né? Não sei se vocês viram. Vocês viram essa notícia aí? Não? Então você pensa assim, ó, não, eu vou mostrar para vocês, depois vou mandar um vídeo para vocês assistirem. Mas o preço do petróleo, o contrato de petróleo, ele chegou a nível negativo num dia. Você fala, como assim chegou a nível negativo? Sim, chegou a nível negativo. E como é que funciona ter nível negativo no petróleo, né? Então, é um conceito bem muito denso que a gente tem no mercado. Por quê? O petróleo chegar a preço negativo foi nada mais que uma estratégia logística e operacional, né? Então, tá perguntando, é ganhar dinheiro comprando. Então, seria basicamente, você vai comprar e ganhar dinheiro. Só que tem um problema, né? Por quê? Se você, pensei, você é uma casa de investimento. Foi basicamente isso que aconteceu. Ó. Petróleo caiu muito, né? Na guerra do petróleo que a gente teve aí no início do ano, acho que foi em março, abril. O petróleo caiu muito, né? Aí caiu tanto, caiu tanto, caiu tanto. As pessoas acreditaram, falaram, eu vou comprar petróleo, porque não tem como cair mais. Não tem como cair mais. E o que aconteceu? As pessoas que compraram aqui, quando a gente fala em contratos na Bolsa de Valores, eles têm uma data de vencimento, né? E essa data de vencimento, a pessoa tem que arcar com os custos de ir buscar o petróleo, né? De receber esse petróleo. Tá. Então, muitas pessoas que tinham que compraram porque falaram, não tem como cair mais, vou comprar. O que aconteceu com o preço do petróleo? Eles colocaram esse petróleo negativo. Por quê? Porque as pessoas que compraram, elas não tinham estoque, elas não tinham lugar. Olha só, elas não tinham lugar para armazenar o petróleo. Elas não tinham como buscar esse petróleo em determinada região lá nos Estados Unidos, né? Então, muitas pessoas aí que compraram contratos de petróleo quando estava lá nos seus níveis mínimos positivos, essas pessoas elas compraram achando que agora eu vou arrasar. Por quê? O petróleo vai vencer agora, vou esperar subir e vou ganhar dinheiro aí com 2, 3 dias. E o que aconteceu? O preço do petróleo ficou negativo. Por quê? Porque as pessoas que estavam negociando esse petróleo, vamos dizer, as grandes pessoas, né, as pessoas que detinham o maior número de contratos, sabiam que essas pessoas que estavam comprando petróleo não tinham como armazenar nem buscar esse petróleo. Ia fazer o quê? Nada. Por quê? Porque se a gente olhar, eu tenho sendo negociado na bolsa milho, soja, café, petróleo, né? Eu tenho muita coisa sendo negociada na bolsa. Mas você fala, como você é negociado na bolsa esses ativos? Eu negocio lá na bolsa contratos, né? E esses contratos depois eles têm que ser o quê? Eles têm que ser efetivados, né? Esses contratos vão ser consumados. E como? Eu vou lá, basicamente, se comprar um contrato de boi gordo na bolsa, né, significa que em determinado vencimento você vai ter que ir lá e vai ter que receber esse boi, né? É basicamente isso. Você vai ter que ir lá buscar, você vai ter os custos disso, né? Igual acontece com milho, com soja, com o petróleo. Como as pessoas elas teriam que buscar e elas não tinham esse dinheiro, os grandes começaram a negociar esse contrato negativo, ou seja, as pessoas que compraram lá na mínima, elas teriam que pagar para se desfazer dos seus contratos, porque não tinha como ela ir buscar. E se ela fosse buscar, ela ia ter um prejuízo muito maior. Então foi isso que aconteceu, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí, petróleo negociado a preços negativos. O que aconteceu? Então, foi uma jogada aí nada mais do que mercadológica, né? Em relação à logística e operacional das pessoas que negociam aí contratos de petróleo. Análise, então eu falei com vocês, análise
técnica, né, que é análise gráfica, então eu vou olhar gráficos aí e ver como é que isso se comporta, e tem a análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? A análise fundamentalista, ela vai estudar os números da empresa. O que seriam os números da empresa? Ela vai olhar aí a governança, né? A gente chama de governança corporativa. Eles vão olhar aí o ROI, elas vão olhar o lucro líquido. Então, as pessoas que investem por análise fundamentalista normalmente são as chamadas investidores. Por quê? Porque elas olham para os números da empresa, vejam se essas empresas elas têm dado lucro ao longo do tempo, vejam se os administradores dessa empresa são bons, vê tudo isso para que a pessoa tome a decisão de comprar determinada empresa, para olhar o mercado para saber se ela tem probabilidade maior de subir, né? E investe nessas empresas, ou seja, ela analisa números para investir nessas empresas. Tá ficando entendido, gente? Então, como é que eu faço para investir em empresas, né? Então, vou mostrar aqui um exemplo aqui prático para vocês. Primeiro de análise técnica, que seria análise gráfica, né? Eu venho aqui, né? Vou abrir esse gráfico aqui. E aqui, por exemplo, o gráfico de índice, que eu vou falar depois com vocês. Mas eu não quero um gráfico de índice. Vamos colocar que eu quero ver o gráfico da Magazine Luiza. Então, MGLU 3. Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, ó, eu não quero olhar o gráfico de 1 minuto, eu quero olhar um gráfico diário aqui. Se eu olhar o gráfico diário de Magazine Luiza, olha que incrível, galera. A Magazine Luiza, ela estava aqui antes da pandemia, né? Ela estava no patamar aqui deixa eu ver, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ela estava no patamar aqui de aproximadamente fevereiro, março, 4 de março. Início de março ela estava aqui valendo R$52, certo? Com a crise, olha o que aconteceu. Ela chegou aqui, ó, ela caiu 50% em 11 dias. Então ela chegou aqui a um mínimo de R$24,97. Olha, nesses meses de março até agosto, a valorização da Magazine Luiza. Ou seja, ela chegou a valer aqui um pico de R$96. Ela chegou a valer R$96 aí. Então pense, olha a pessoa que comprou aqui a 24, segurou esse ativo até os R$96. Ela ganhou basicamente 274% em 120 dias. Né? Então falando assim, se não fosse a pandemia, provavelmente ela iria continuar crescendo infinitamente. Né? Então, depois da pandemia, ela já cresceu infinitamente, né? Olha só. Se eu pegar outro exemplo gráfico aqui, ó. Vamos olhar Vevar. O que é Vevar? Vevar é a Via Varejo, é a lojista que é responsável pelas lojas das Casas Bahia, né? Ponto Frio. Então, ó, Vevar, Via Varejo. Via Varejo, ela estava aqui nos patamares de antes da pandemia, deixa eu pegar a mesma data, em março. Que em março ela estava R$14. Ela chegou até os patamares aqui de R$4, chegou a R$3 e pouco, né? R$4, vamos pegar aqui, dia 3/4. E depois ela veio crescendo, né? Veio crescendo e chegou até uma valorização de 391%. Ou seja, ela saiu de R$4 e chegou a R$19. Vamos ver a máxima dela aqui. Ela chegou a uma máxima aqui de R$22,36. Então, se eu pegar desse ponto aqui, de mínimo, até o máximo, nesse período, ela valorizou 442%.
Então, as pessoas que fazem análise gráfica, o que acontece? Ela vai olhar aqui no gráfico de 60 minutos da empresa, né? E vai ver, ó, né, que tem uma tendência aqui que está acontecendo nessas empresas, olha só. Então significa que de anteontem para ontem, essa empresa ela caiu aí 7%, né? 7%, né? Então ela vem caindo aqui de uns dias para cá, ela caiu um total já de 9%. Então, as pessoas elas se submetem ao risco de estar posicionado nessas ações para que ela tenha aí um lucro, né? Então a gente vai ver pessoas que vão analisar esses gráficos aqui e vão tentar aí, a partir do movimento desses gráficos, entender se as ações elas vão aumentar de preço ou cair de preço, tá? É isso que eu queria falar com vocês sobre análise gráfica, né? Claro que você tem auxílio de ferramentas, olha aqui, auxílio de volume. Isso aqui é uma média ponderada do dia, do preço negociado com o volume. A gente tem muitas coisas aqui que podem auxiliar. A gente tem aqui padrões que a gente estuda dentro da análise gráfica, né, para que a gente tenha aí lucros, tá? Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês seria isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Se eu quero fazer alguma operação, eu posso também ir no portal de relação de investidor, né? Só que aí, se eu fosse no portal de relação de investidor, eu estaria buscando números, né? Eu estaria fazendo uma análise fundamentalista, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o que seria uma análise fundamentalista. Não propriamente isso, porque a análise fundamentalista ela demanda muito mais tempo do que a análise de gráfico, tá? É só digitar aqui, ó, RI, e digital empresa, né? MGLU. Tá. Então, digito RI, MGLU, aí aqui parece um site. Por que RI? É relações com os investidores. Então, eu venho aqui, RI, MGLU, clico. Então, ó, governança, informações financeiras, então relatório anual. Olha só os resultados aqui. Vamos voltar aqui. Olha só, os resultados. Então, primeiro trimestre. Né? Primeiro trimestre, esse foi o resultado aqui, ó. Em 2020, o que aconteceu? Ela teve uma queda, né? E teve um aumento absurdo de preço. Então, olha só o que aconteceu. Beleza, esse é o gráfico. Só que, o que eu posso olhar? Segundo trimestre de 2020. Então, ele vai me dar aqui a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que está marcado para 28 de outubro, né? Aí eu posso olhar aqui, por exemplo, relatório do primeiro trimestre. Vamos ver o que consigo. Resultado. Então eu venho aqui, consigo baixar, qualquer pessoa, tá vendo? Consegue baixar. Eu não tenho ações da Magazine Luiza. Eu só estou entrando aqui só para mostrar para vocês, fazendo propaganda, né? E ele fala, ó, vendas totais aumentaram 34%, alcançando 7,7 bilhões de reais. O e-commerce cresceu 33%, atingindo isso aqui. 53% das lojas totais, o marketplace cresceu 183%. EBITDA, lucro líquido, posição de caixa. Então, tudo aqui eles colocam no gráfico para o investidor, né? Dando as informações da empresa. Isso que é o legal, gente. Toda empresa que tem na bolsa, ela tem que ter seu site de RI, onde vai postar as informações para os investidores, tá? Então, a receita bruta. Se você quer entender desse mercado, olha aqui, ó, calculando a variação. É importante que você entenda o mínimo de matemática, pelo menos calcular uma porcentagem, né? Uma porcentagem para você saber o crescimento ou decrescimento. Ou seja, você tem aqui a dívida, né? Vamos ver se tem a parte de dívida. Lucro, receita, aí que tem informações de imposto, informações de imposto, de dívidas, de parcelamentos, financiamentos, de lucro, né?
e fala aqui, ó, como é que é o crescimento da empresa, como era em 2018, né, assim, como era em 2019, depois como foi para 2020, né? Você tem muitas coisas aí que deem aqui, ó, o impacto no Covid, ó, ele fala tudo, o impacto do fechamento das lojas após Covid. Você tem aqui 84% em abril, 53% em maio, isso aí, o crescimento exponencial do canal online. Então, olha só o crescimento do canal online. E-commerce tradicional, marketplace e e-commerce total, né? Que é o 1P e o 3P, que é quando você fala assim, e-commerce tradicional, seria a própria loja do Magazine Luiza. O marketplace seria o quê? Pessoas que vendem seus produtos através do site do Magazine Luiza, tá? Então, não sei se vocês estão acompanhando a aula, mas é isso. Você tem a parte de investimento e a parte de trade. Para eu fazer trade ou para eu investir, eu preciso investir nessas empresas baseado em alguma coisa. Seja análise fundamentalista ou seja análise técnica, certo? Eu só recomendo, gente, que não estudem análise técnica clássica, né? A clássica lá que você só estuda padrões de preço. Você tem que buscar outros tipos de comportamento do gráfico, tá? Por quê? Porque é tudo baseado em probabilidade e estatística, de certo modo, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre os tickers das ações. Por exemplo, vamos lá. Se eu quero falar aqui sobre ticker das ações, o que eu quero falar com vocês? Toda ação, né? Vamos falar primeiro sobre ação. Toda ação ela é formada por 4 letras e normalmente um número no final. E um número no final. Esse número vai me indicar alguma coisa sobre a característica da ação. Por quê? A gente tem, se eu quero Petrobras, se eu olhar lá no gráfico, eu vou ter PTR3 e vou ter PETR4. Tem essas duas ações. Ambas são Petrobras. O que diferencia uma Petrobras de outra? Uma ação ela é ordinária e outra ação é preferencial. Qual a diferença entre as duas? Ordinária ela te dá direito a voto. Preferencial ela te dá direito na distribuição de dividendos. Uma outra tem sua vantagem ou não, né? Tem algumas características, mas o importante disso aqui é vocês entenderem isso. Toda ação tem ordinário preferencial? Não, tá? Não é assim. Tem outro método de ações, por exemplo, que são as chamadas units. O que são units? Units são agrupamentos de ação, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu tenho BID 3, tenho BID 4 e tenho também BID 11. Quem é essa BID, pelo amor de Deus? A BID 3 é o Banco Inter. Banco Inter, ação ordinária. Por que eu sei que é ordinária? Porque termina em 3. BID 4 é uma ação preferencial. Por quê? Porque termina em 4. A BID 11 ela é uma ação unit, né? Nesse caso do Banco Inter, ela é formada assim, ela é formada por uma ação ordinária e 3 ações preferenciais, se não me engano. Então, você vê o preço da unit, ela é muito mais cara do que essas outras duas. Por quê? Porque ela é um conjunto de ações. Certo? Então, ó, essas aqui continuam sendo negociadas, só que eu tenho outras ações aqui englobadas de uma mesma empresa. Outra coisa que eu queria falar com vocês são as ações que elas começam com código, né? Elas terminam com código 5 também. Se pegar algumas empresas, elas terminam com código 5, né?
Isso está relacionado somente a um código mesmo, tá? Para as ações. Então, com o tempo, você vai entendendo qual é os códigos das ações. É mesmo prática. Então, Juan, para investir, eu preciso saber todos os códigos? Não, você só vai saber os códigos daquelas empresas que você pretende investir. E é comum você acabar decorando, tá? Comum você acabar decorando aí os códigos das ações. Então, hoje, isso aqui é a aula que eu falei com vocês de ação. Eu não falei em termos práticos como comprar e vender ações, tá? Mas, se eu estiver fazendo, por exemplo, day trade, né? Se eu estiver fazendo day trade, por exemplo, eu posso comprar e vender ações por uma plataforma como essa. Eu posso comprar e vender ações por uma plataforma como essa. E ela me dá aqui, ó, opções. Por exemplo, eu posso aqui clicar em comprar, eu vou comprar, posso clicar em vender e ele vai vender. É comprar a mercado, vender a mercado. Então, tudo aqui está dependendo de como eu vou operacionar. Se eu não quero operar por aqui, eu posso entrar através do home broker. O que é o home broker? É o site da corretora, né? E aí que a gente entra lá no assunto de corretora que eu já falei com vocês, que a gente tem aí várias corretoras no mercado, a gente tem a CLI, a gente tem a XP, a gente tem a Modal Mais, a gente tem a Easyinvest, Toro Investimentos, então a gente tem muitas corretoras e hoje foi democratizado o acesso a investimento, a gente tem corretoras aí que cobram custo zero, né? Então a corretora não tem taxa de corretagem. A única coisa que você vai pagar são as taxas e emolumentos da B3, né, que é a Bolsa de Valores. Isso dá alguns centavos. Então, sempre, qual a melhor estratégia? A melhor estratégia é você estudar para saber tomar as próprias decisões. Né? Essa é a melhor estratégia. Eu estudo, tomo minhas próprias decisões. Se você não quer estudar, não tem tempo para estudar sobre isso, o que você faz? Você paga algum especialista e ele te recomenda as ações e você age de acordo com o que o especialista te recomendar. Né? Então a gente tem esses dois patamares aí, esses dois, você paga uma casa de research e age de acordo com o que eles mandarem. Né? Sabendo que se a casa de research lá, ela mandar você comprar ação a determinado preço lá e depois acabar caindo, né, o risco é seu, porque você que colocou o dinheiro, não foi eles. Você só está pagando alguém para que faça esse estudo. Né? Provavelmente ele não quer que caia, né? Ele quer que suba. Né? Então, eu quero saber se ficou alguma dúvida aí sobre a aula de hoje. Né? A gente falou aí sobre investimentos, falando sobre investimento, trade, análise técnica, análise clássica. Ficou alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje ou foi muito maçante? Já já a gente começa a entrar em outros tipos de mercado, tá? Hoje a gente falou só de ação e de análise. A gente tem aí fundos, a gente tem índices, a gente tem muita coisa ainda para estar explorando que, assim, mesmo se eu for dar aula até o final do ano só disso, não tem como eu explorar tudo para vocês, gente. Isso é só um superficial, tá? Alguma dúvida, galera? Alguma coisa? Tudo tranquilo, então? Nada? O pessoal deve estar tudo dormindo com esse assunto, né? Então, por hoje é só, tá? Eu espero que tenha aproveitado a aula aí. Eu sei que isso aqui não é interesse de muita gente, só que, gente, olha só. Em tempos de juros baixos, você tem aí a Selic, né? A Selic é 2%. Se você olhar quanto que a Selic vai pagar por ano, né? Se você depositar lá R$ 100, você vai ter R$ 2 no final do ano. Se você tiver conhecimento um pouco sobre bolsa, um pouco sobre análise fundamentalista, um pouco sobre análise técnica, você consegue 2% em uma ação num dia. Né? Só que você tem um risco maior. É isso que eu quero que vocês entendam. Se a gente for depender de renda fixa, né, se a gente for depender de renda fixa, nossos investimentos vão pro ralo. Porque não sei se vocês estão reparando no preço das coisas. Né? Se você for no supermercado hoje, um pacote de arroz que custava R$ 13, ele está custando 22.
né? Se você pegar isso aí, ó, 22 dividido por 13, você vai ter um aumento de 69%, gente. 69% no preço do arroz. O feijão, que custava em torno de 4, 5 reais, ele está custando em torno de 8 reais, né? Então, 8, 9 reais, um pacote de 1 quilo. Então, você pegar aí, no 8 reais dividido pelos 5 reais que custava antes, você tem um aumento aí também de 60%. Quanto que custava o arroz? O arroz eu comprava, gente, de 10 a 13 reais. Esse era o preço que eu pagava. E o mesmo pacote hoje que eu pagava de 10 a 13, ele está 22 reais. 20 a 22 reais. Então, a gente sabe que a inflação aí, esse mês, ela vai vir torando, ela vai vir muito alta. Né? Não só depende do preço do arroz e feijão, mas se olhar óleo, se for olhar o preço do açúcar, tudo isso está aumentando, gente. Então, a gente tem que saber uma forma de proteger o nosso dinheiro, né? Porque tudo está aumentando. Então, a gente tem que se estudar para que a gente tenha aí um conhecimento maior. Eu falo isso com vocês, alerto isso com vocês, porque se eu tivesse estudado tudo isso no ensino médio, provavelmente hoje eu teria muito mais base e saberia tomar melhores decisões, tá? Então, eu acho muito importante essas aulas aí, pelo menos para abrir a cabeça de vocês para pensar em outras coisas. Na época eu nem pensava nisso. Estudava por conta, tentando aprender sobre ações e focava lá no nome das ações e tinha que aprender aqueles nomes e não valia de nada se eu não soubesse como fazer tudo isso, tá? Então, ó, beijão. Eu espero que tenham gostado da aula aí. Deem uma olhada no mundo, gente. Dê uma pesquisada no mundo sobre tudo que está acontecendo, tá? Não só para matemática, eu acho que vai valer isso para a vida de vocês, tá? Atualidades, beleza? Então, vê esse negócio do petróleo com preços negativos, vê esses negócios da inflação e o preço das coisas e procurem aí notícias, procurem aí explicações que dê o aumento desses preços. Então, um beijão, até a aula de segunda-feira. Tchau, tchau.